Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa primeira noite de fevereiro, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. A mesma bênção que havia na vida de Jó, que também possa estar na sua vida. Que Deus te abençoe. Que esse mês de fevereiro para você, de agora até o último dia dele, até aquilo que iria dar errado, venha dar certo. Diga eu creio, eu tomo posse. Eu quero que você escreva aí já, para dar legalidade no mundo espiritual, seu primeiro nome e a frase: esse mês, para a minha vida, tudo dará certo. Escreve aí, ovelha querida. Esse mês, para a minha vida, tudo dará certo. Escreva aí, por favor. Enquanto as ovelhas estão escrevendo, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu quero te dizer que eu vou estar orando por você não só hoje, mas a partir de hoje, a partir dessa noite, eu vou estar orando todos os dias pela tua vida. Eu vou estar pedindo ao Senhor que te guarde, que te proteja, que te ilumine e que te faça muito feliz. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E eu quero direcionar você, que você se inscreva no canal, tá bom? É gratuito, você não paga nada. E sempre que eu entrar aqui para orar, o próprio YouTube vai mandar oração para o seu celular. Olha aqui abaixo, tá vendo aqui a palavra inscrever-se? Eu gostaria que você, por favor, clicasse aí na palavra inscrever-se. Quando você clicar, ao lado você verá o símbolo de um sino. Eu quero que você clique. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e clicar na opção todas. Você que está fazendo o propósito profético, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele lembre-se do seu propósito, como diz o Salmo 20, e que Ele te honre na terra. Amém? Estamos em dias que, espiritualmente falando, são dias muito, muito fortes no mundo espiritual, e eu creio que haverá um mover de Deus nesses próximos 7 dias e Deus te dará vitória. Amém? Glória a Deus. Ovelha querida e todos que estão entrando aqui pela primeira vez nessa noite, eu tenho uma água aqui que eu vou consagrar. Eu não sei se aqui é 2 litros ou 1 litro. Aqui é 1,5 litro, né? 1,5 litro. Tá vendo aqui? Você teria uma garrafa d'água ou uma... Eu não sei como é o nome. Uma garrafa... algo que você coloque água. Pode ser que você coloca na geladeira, sabe? Uma garrafa, uma frasqueira, jarra. É isso mesmo, lembrei, jarra. Pode ser uma jarra que você coloque água, porque a partir de hoje, pelas próximas 7 noites, até a noite do dia 7, eu vou estar fazendo orações com a água e vou estar consagrando, e cada noite eu vou estar te dando uma direção diferente. Aí alguém pode dizer assim: eu não tenho uma garrafa dessa, eu posso botar um copo d'água? Pode. Mas se você, pelo menos amanhã, conseguir uma garrafa d'água, vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque todos os dias a água será consagrada. Você vai tirar um pouco para usar, mas vai ficar aqui. E cada dia que ela for consagrada, a bênção, a unção será potencializada. Então vai estar mais forte. Então, se você conseguir uma garrafa assim, a minha está aqui, eu vou consagrar e no final da oração te darei a direção e Deus vai te abençoar muito. Essa semana será uma semana de testemunho, de muitos testemunhos, de muitas vitórias, pode ter certeza. Amém? Eu quero orar com você, mas antes de orar eu quero ministrar algo sobre a tua vida. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. E a Bíblia aqui fala sobre a história de um homem chamado Naamã. Eu vou falar um pouco, depois eu vou ler 3 ou 4 versículos para você entender melhor. Naamã, ele era um homem muito conhecido, muito respeitado. A Bíblia diz que Naamã era comandante de um exército. Então ele tinha uma patente muito alta.
Ele era um homem de patente muito alta, era um homem muito rico, porém ele tinha um problema que poucas pessoas sabiam. Naamã tinha uma lepra, que nessa época aqui que a Bíblia está falando, quem tinha essa doença era uma doença incurável, era uma doença que não tinha cura. Então quem tinha essa doença na época sabia que em algum tempo perderia a vida por causa dessa doença. Então Naamã, ele era um homem que ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma doença, uma lepra que estava ceifando a vida dele aos poucos. Da porta para fora, ele era um homem muito respeitado, muito admirado, e muitas pessoas queriam ser ele. Poucas pessoas sabiam o que passava na vida dele. Por quê? Porque por ser comandante, ele sempre andava com armadura que cobria o corpo todo. Então poucas pessoas sabiam disso. Então da porta para fora, como eu disse, muitas pessoas queriam ser ele, queriam estar perto dele, mas da porta para dentro, ele passava uma situação muito difícil, triste e complicada. É por isso que eu digo sempre, existem pessoas que olham para a vida de outras e dizem assim, eu queria ter a vida de tal pessoa. Nunca queira ter a vida de alguém. Queira ter a sua vida. Queira viver a sua vida. Ah, se eu tivesse o dinheiro que tal pessoa tem, eu era feliz. E se eu te disser que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas todo o dinheiro que tem não é capaz de trazer paz ou felicidade? Quantas pessoas ao longo da minha vida, servindo a Deus, eu já atendi pessoas com muita condição financeira e queriam tirar a própria vida. Então, quando uma pessoa diz assim, ah, se eu tivesse o dinheiro que tal pessoa tem, a fama, eu seria feliz. Eu olho e falo, meu Deus, coitada, não sabe o que está falando. A pessoa é feliz quando ela tem Deus. A pessoa é feliz quando ela tem Deus. Se a pessoa tiver Deus, vale a pena ter dinheiro, vale a pena ter prosperidade, porque tudo isso vai somar na felicidade que a pessoa já tem por ter Deus na vida dela. Você entende? Então, aquele homem vivia um dilema, porque da porta para fora, ele tinha tudo. Da porta para dentro, ele era um homem feliz. Mas a Bíblia diz que na casa de Naamã trabalhava uma mulher, uma serva de Deus, que tinha rotina espiritual. E eu sei que Deus colocou ela ali por um propósito. Por isso que eu digo que nas coisas de Deus não existem coincidência. Nas coisas de Deus existem propósitos. Você que está me assistindo, muitas vezes Deus te leva a um lugar, Deus te leva em uma situação, Deus te leva a um trabalho, Deus te leva a um curso, Deus te leva a um ambiente, e você acha que é só para você tomar posse de uma bênção, mas não é. Você tem uma missão ali. Existe alguém que está ali, que Deus colocou você ali para você alcançar aquela pessoa. Para você falar de Deus, não é falar de religião, para você falar de Deus, trazê-la para a rotina espiritual. Você entende? Eu estava conversando com uma pessoa que me viu, né, na rua, me encontrou, aí começou a conversar, se emocionou, chorou, e ela é até uma juíza, e ela disse assim, eu dou graças a Deus, ela disse o nome da pessoa que eu não lembro, e ela disse assim, pela vida de tal pessoa que trabalha comigo já há alguns anos, e para mim não é mais uma funcionária, já é uma pessoa da minha família. E ela viu que eu estava passando um momento difícil e pediu para eu ouvir a sua oração. E eu comecei a ouvir, bispo, e minha vida mudou. Hoje eu tenho paz. Então, naquele momento, para a vida daquela pessoa, uma ovelha nossa foi um instrumento na mão de Deus. Então, muitas vezes, Deus coloca você em um lugar, não só para você ser abençoado, mas também para você ser bênção na vida de alguém. E você tem que ser, porque se o seu propósito foi entrar em um ambiente para ser bênção na vida de alguém, você não for, a porta é fechada. Então, que você possa ter sensibilidade espiritual para entender quais são as pessoas
que Deus quer que você resgate e você ore e você traga para a sua corrente de oração. Assim foi essa mulher. A Bíblia diz que essa mulher que trabalhava na casa de Naamã, ela falou para a esposa de Naamã, ela disse assim: se o meu Senhor fosse na minha terra, lá existe um profeta. E eu tenho certeza que se o meu Senhor Naamã fosse até o profeta, ele seria curado dessa lepra. Quando a esposa falou para Naamã, ele não pensou duas vezes. Ele pegou os seus oficiais, pegou o exército e foi. Ele viajou alguns dias para chegar até a terra de Israel, onde estava o profeta. E agora que eu vou ler aqui alguns versículos para você entender. A Bíblia diz assim: veio Naamã com um dos seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa do profeta. Então o profeta lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Eu já expliquei aqui para as minhas ovelhas que no mundo espiritual, datas, números, horários têm uma força muito grande. E em várias passagens bíblicas você verá o número 7. O número 7, o dia 7, um propósito que você faz com Deus de 7 vezes. E isso tem uma força espiritual muito grande. E aqui você está vendo mais uma vez. O profeta disse: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará restaurada. Não podia ser 6 vezes? Não podia ser 8? Não podia ser 10? Por que 7? Porque 7 é o número espiritual. Você entende? E aí diz aqui: a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se revoltou e foi embora dizendo: pensava eu que ele viria ter comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre mim e restauraria a lepra. Não são porventura Abna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E foi embora, e se foi muito indignado. Então chegaram-se os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa mais difícil, por acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Glória a Deus. Olha o que eu vou te falar aqui agora para você entender melhor. Quando ele chega até o profeta não vai receber ele. O profeta dá um recado. Manda, vai lá, diz a ele, para lhe dar 7 mergulhos no Rio Jordão e ele ficarás limpo. Só que aí, quando ele recebe o recado, ele fica indignado. Eu vou falar por quê. Por ele ser um comandante, uma pessoa muito importante, humanamente falando, ele já estava acostumado a chegar nos lugares, as pessoas ficarem em pé, as pessoas fazerem todas as honrarias, receber ele. E com o profeta foi diferente. Por isso que ele disse: eu pensei que ele viria me atender. Eu pensei que ele ficaria de pé para me receber. Eu pensei que ele colocaria a mão, iria orar. Aí, para terminar de completar, ele olha para o Rio Jordão. E quando ele olha para o Rio Jordão, eu já fui em Israel, o Rio Jordão é assim. Existem lugares do Rio Jordão, partes que a água é muito limpinha. Existem lugares, partes que a água é barrenta. E quando ele olha, com certeza era o lugar que a água era barrenta. Ele diz assim: por acaso não é Abna e Farfar, rios de Damasco, mais limpos do que todas essas águas aqui? Se fosse para eu tomar um banho, dar 7 mergulhos, antes eu dar lá do que aqui. Ele ficou revoltado e foi embora. Então algum oficial dele disse: meu senhor, o senhor veio de tão longe. Se o profeta mandasse o senhor fazer algo mais difícil,
o Senhor não faria? Quanto mais dar 7 mergulhos. Aí ele parou e pensou. Ele parou e pensou, ele disse, é verdade. Quem está passando um momento difícil sou eu, quem está sofrendo sou eu, quem está sentindo a dor sou eu. Se ele mandasse eu fazer algo mais difícil, eu faria. Por que não dar esses 7 mergulhos? Aí ele deu. E quando ele deu os 7 mergulhos, a pele dele, a carne ficou restaurada igual pele de criança. Deus fez um milagre. Uma coisa eu vou te falar para você entender. Ele achou que o milagre estaria na oração. O milagre estaria na oração. O milagre estaria um profeta colocar a mão. Só que o milagre, eu vou te falar no que consiste a bênção. Deuteronômio, capítulo 28, diz: se você ouvir e obedecer às direções, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porque, ovelha querida, uma coisa é eu ouvir. Ouvir, todo mundo ouve. Tu ouvir é quando uma voz entra nos seus ouvidos, você está ouvindo. Ouvir é uma coisa, dar ouvido é outra. Ouvir é quando o som, a voz entra em seus ouvidos. Dar ouvido é quando você faz aquilo que lhe é direcionado. A diferença está aí. A bênção, ela está atrelada à obediência. É isso que as pessoas precisam entender. Não adianta a pessoa orar o dia inteiro se aquilo que ela ouve, ela não obedece. Ela não coloca em prática a direção que ela ouve. Quantas vezes você já ouviu aqui alguém dizer: meu bispo, meu profeta, o senhor deu a direção disso, daquilo, e eu fiz e deu certo. Por quê? Porque ela deu ouvido. Existem bênçãos, existem livramentos, e a maioria é assim, toda bênção e livramento está atrelada à obediência. Quando eu estou falando com você aqui, eu estou lembrando de uma situação que aconteceu há alguns anos atrás, na igreja. Não foi no YouTube, foi na igreja. Inclusive, ela deve estar ouvindo aqui porque ela é uma ovelha que ela nunca perde a oração. Inclusive, um beijo para essa ovelha querida e amada. Já é uma senhora. Ela, há um tempo atrás, você sabe que sempre eu peço para você, de tempo em tempo, preparar um pão aqui para consagrar, porque o pão representa o Senhor Jesus. O pão representa o Senhor Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu tinha um propósito que eu fazia, que eu dava o pão, né? Aqui, como eu não posso dar o pão, vocês preparam quando eu peço. Mas na igreja, eu comprava e eu mesmo dava. Então eu comprava o pão e consagrava e dava para as ovelhas levarem para casa, mas não era para comer, era para deixar em casa, e em tal dia da semana as ovelhas, quando voltavam para a igreja, levavam, representava que o Senhor Jesus estava naquela casa, e quando o pão viesse de volta, todo o mal que estivesse lá ia voltar, ia cair por terra. Escute o que eu vou te falar. E eu lembro que eu estava no culto, que era no dia que as pessoas voltariam para trazer o pão. Eu acho que era um domingo. E essa ovelha veio. E eu olhei para ela e eu falei assim: cadê o pão? Ela disse assim: esqueci em casa. Eu lembro que ela riu. Ela disse assim: esqueci em casa. Aí eu olhei para ela e disse assim: ovelha querida, vá buscar o pão. Aí ela olhou para mim e falou: ô meu bispo, sério? Eu ia na casa da minha filha agora, tal. Eu falei assim: não, vá buscar o pão, depois a senhora vai na casa da sua filha. Vá buscar e traga para eu orar. Depois a senhora vai. Ela obedeceu, ela deu ouvido. Ovelha querida, você acredita que quando essa mulher entrou em casa, só em falar que eu me arrepiei, porque eu lembrei dela falando isso no altar. Quando ela entra em casa, o marido dela tinha saído e deixado uma panela de pressão no fogo com feijão, e a panela estava pegando fogo. A panela estava pegando fogo. Foi o tempo dela entrar e jogar uma toalha com água e fazer uma situação toda para apagar. Ela disse assim: se eu não tivesse voltado, estou todo arrepiado aqui, se eu não tivesse dado ouvido
a voz do meu profeta e voltado, ela achou que ela foi buscar o pão. Mas ali Deus já estava dando um livramento. O marido deixou a panela no fogo e saiu. Foi embora, fechou a porta. Você imagina o que iria acontecer? Então, na mente dela, ela estava indo pegar um pão. Mas ali já foi Deus dando a direção para ela receber um livramento. Se ela não faz isso, ela fosse na casa da filha, quando voltasse, a casa já tinha pego fogo. Você entende? Então, a bênção, ela está atrelada à obediência, à direção. Às vezes eu falo para você assim: ovelha querida, traz seus filhos. Só Deus sabe o motivo. Escreve seus filhos. Você que tem namorado, marido, noivo, noiva, namorada, traz para a corrente de oração. Cada direção que você recebe tem uma bênção atrelada. E se você der ouvido, você será abençoado ou vai receber um livramento. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Quando eu falo para você assim, compartilhe com 23 pessoas. Você pode não ser abençoado na hora, mas no mundo espiritual, você está plantando a semente da obediência. E quando vier bênçãos, virão que você vai falar assim: meu Deus, é tanta bênção chegando que eu nem sei porquê. E eu vou te falar porquê. Foi porque você ouviu direções, porque você deu ouvido. Você entende? Esse propósito que eu ensino para vocês também é um propósito profético e o propósito da intercessão. É uma situação que muitas pessoas talvez não entendam a importância, não entendam a importância, mas na obediência, o que tem de livramento, o que tem de vitória que chega, você não tem ideia. Você entende? Então a Bíblia diz que Naamã, ele deu ouvido. Mesmo não gostando, mas naquele momento ele deu ouvido e deu 7 mergulhos. E Deus restaurou a pele de Naamã. Mesmo ele não gostando, Deus fez um milagre porque ele obedeceu. Agora imagine você que acredita. Imagine você que acredita. Quando você começar a fazer as direções, dar ouvido, sua vida vai ser muito abençoada. Sua vida será muito abençoada. E eu quero declarar que fevereiro será melhor do que janeiro para a tua vida. Levanta a mão, diga: eu creio, eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Amém, ovelha querida? Eu já vou orar. Antes de orar, eu quero ouvir testemunhos. Inclusive, vou dar um número. Quando terminar aqui de ouvir o testemunho, eu vou dar um número para você anotar, o número para você mandar o testemunho. E você vai ter testemunho para contar. Você crê? Você toma posse? Eu vou colocar aqui, só hoje, dia 1º, chegaram mais de 80 testemunhos. Então, assim, às vezes tem ovelha que fala assim: eu mandei, o senhor não ouviu até hoje. É porque são muitos testemunhos que chegam. Pessoas do Brasil inteiro e de outros países. Mas vai chegar o seu momento, que às vezes chega um testemunho que aí vai ficando na frente de outros. Mas vai chegar. Vai chegar o momento, eu vou contar o seu. Tá bom? Deixa eu ouvir aqui, rapidinho. E pega papel e caneta, que eu vou dar o número do WhatsApp para você mandar o seu testemunho. E já prepara a água quem não tem, que eu vou consagrar e dar a direção. Vamos ouvir aqui. Bispo, aqui é a Josiane, de São Luís do Maranhão. Estou aqui para me contar o meu testemunho de hoje, né? Dia 1º. Hoje. Da oferta profética. O senhor disse que era para a gente fazer pela nossa vida, né? Então, meu bispo, pela manhã, quando eu levantei, eu fiz a minha oferta, né? Profética por mim. E tudo certo, graças a Deus. Quando foi 1 hora depois que eu fiz, meu bispo, chegou uma notificação na minha conta que eu tinha recebido uma transferência. Fiquei muito feliz. Glória a Deus. Só tenho que agradecer a Deus e ao Senhor, meu bispo, pelos seus ensinamentos. E eu já te disse que te amo hoje. Eu também te amo, ovelha querida e amada. Inclusive, um abraço aí para as ovelhas do Maranhão. Esse ano, esses meses agora na frente, vai ter visita do profeta aí no Maranhão, tá? Já tem data. Eu não sei aqui agora, mas já tem data. E vai ser lindo, lindo o nosso encontro. Amém? Deixa eu ouvir só mais uma aqui para nós orarmos. Bom dia, meu bispo. Bom dia. Já te disse que te amo hoje.
Meu bispo, estou aqui para te contar, para dar o meu testemunho da água da campanha passada. Meu bispo, eu estava com um caroço no pescoço. Meu Deus. Já estava passando laranja. Meu Deus. Já dava para ver. E eu comecei a orar, e com a água, com o ensinamento que o Senhor passou. E todos os dias, na oração da manhã, eu bebia a água e passava no pescoço. Graças a Deus, primeiramente Deus, depois dos seus ensinamentos. Eu hoje não sinto mais nada, desapareceu. Eu falei com Deus, Pai, eu não quero saber o que eu tenho, eu quero ser curada, eu confio em Ti. Meu e graças a Deus, meu bispo, estou curada. Já te disse que te amo hoje? Eu também. Aqui é Marilene, de Guarapari, Espírito Santo. Espírito Santo, um abraço para as minhas ovelhas aí do Espírito Santo. Olha, ela falou campanha da água, aí eu lembrei, a campanha da água que nós fizemos passada, dessa campanha aqui, ó, dessa campanha aqui. Olha que coisa forte. Ela disse que estava com um caroço, Deus nos livre, nos guarde, um caroço do tamanho de uma laranja no pescoço. E ela deu ouvido, fez na campanha que nós fizemos. Eu lembro que a última campanha da água foi pela manhã. Agora será na oração aqui da noite. E Deus vai fazer muitos milagres. Olha aí, tá pronto, tão certo assim. Tão certo assim. Ela deu o ouvido e ela foi abençoada. Ela foi curada. Assim também será. Vou consagrar a água e depois que eu consagrar, eu vou dar direção de como você irá usar essa água. Lembre-se que à meia-noite nós estaremos aqui, 7 minutos de oração. Vamos orar o Salmo 91. Eu estou sentindo em meu coração que nesses primeiros dias de fevereiro, à meia-noite, nós vamos orar o Salmo 91. E vai ser muito, muito forte. A partir da meia-noite, quem já fez o propósito profético por você, a partir da meia-noite, você já pode fazer o propósito da intercessão pela tua família. Cobre todos eles. Deixa todos eles debaixo da bênção e debaixo da intercessão. Tá bom? Glória a Deus, ovelha querida. Nós iremos orar. Vou colocar a minha água aqui mais perto. Coloque a sua também aí perto. Deixa perto aqui do celular. Coloque a sua perto. A minha vai estar aqui. Deixa eu colocar a minha aqui. Isso, aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite que eu creio que é uma noite de bênção, de vitória, uma noite, meu Deus, de dupla honra, uma noite, meu Pai, que o teu mover será poderoso na minha vida, na vida de todas as minhas ovelhas, teus filhos e filhas, todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Senhor, eu quero te pedir que esta semana agora, na nossa oração da noite, que será uma semana profética, eu quero te pedir que o Senhor consagre, meu Deus, cada água agora que está sendo apresentada em oração. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha consagrar, colocar a tua mão, meu Deus, nesse elemento que a partir de agora, consagrado, é um elemento poderoso de libertação, de cura, meu Deus, de milagre, de bênção na vida financeira, e que a cada dia, a cada direção que os teus filhos e filhas receberem, que sejam abençoados, livres, libertos, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro esta água, Pai, pelas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore assim comigo agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém. Ovelha querida, a direção que eu vou te dar, a primeira direção, você vai tirar um pouco dessa água, um copo, sabe, um copinho de 200 ml, você vai, ou menos, porque essa água tem que durar 7 dias. Você vai tirar um pouco dessa água e você beberá. A primeira direção da água é essa, você vai beber. Daqui a pouco eu vou tirar um pouquinho da minha aqui, eu vou beber, e você bebe um pouco da sua aí também, tá certo? Para que Deus venha te curar, te libertar, para que tudo aquilo que foi enfermidade, doença, nessa noite o Espírito Santo faça cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque abaixo de Deus, quem tem saúde tem tudo. Quem não tem saúde não tem nada. Então, abaixo de Deus, o que nós temos de mais importante é a nossa saúde. Porque sem saúde, não conseguimos nem cuidar daqueles que nós amamos. Não é verdade? Antes de você sair, eu quero que você clique, compartilhe com 23 pessoas. E, como eu digo sempre, você que está aqui, que Deus trouxe, você tem uma missão de resgatar a sua família. Esse mês estaremos resgatando os nossos familiares. Os que não estão aqui ainda, você vai trazer para a sua corrente de oração. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe.